o ideal é que você consiga estudar para ter um percentual de acerto grande, né? Percentual de acerto realmente competitivo. E aí a gente pontua isso como um percentual de acerto na casa dos 87% em apenas 3 semanas. E como é que a gente faz isso? Através das técnicas e das estratégias mais específicas, né, que a gente pode, e mais simples de se aplicar no âmbito de qualquer concurso público. E hoje, eu vou trazer aqui um amigo, né, que está aqui nos acompanhando, e a gente tem o maior prazer em ajudar um futuro aprovado aí da PRF. Vou chamar aqui o Felipe Cruz, beleza? Então, vamos lá, Felipe. Meu amigo, boa noite, seja muito bem-vindo aí, cara. É um prazer imenso estar aqui com você para a gente poder discutir um pouco, né, a respeito aí digamos, desse desafio e dessa jornada, né, de que é você estudar para um concurso público desse nível, né, que você está estudando. Então, seja muito bem-vindo. Queria que você explicasse um pouquinho aí de como é que você dessa tua parte aí do teu estudo, da tua jornada de estudo, e aí a gente vai conversando aqui para a gente tirar todas as suas dúvidas. Boa noite. Beleza. Primeiramente, boa noite, mestre, boa noite a todos aí que estão nos ouvindo aí. É um prazer também estar aqui. Muito obrigado, inclusive, pela oportunidade. Pois é, meu nome é Felipe Cruz, eu tenho 31 anos, eu estudo há pouco tempo para concurso, né? Eu tinha até conversado com o mestre que eu estudei apenas para um concurso, né, anteriormente, que foi o concurso da PMDF aqui do Distrito Federal. Estudei pouco, inclusive, e consegui ter um resultado assim, que eu nem imaginava, né? Consegui ser classificado, ser aprovado, mas infelizmente não consegui estar entre os que foram chamados, né? Pois é, aí passou o tempo, eu meio que parei de estudar, tal, e agora, esse ano, com todas essas oportunidades pipocando aí no cenário brasileiro e na área que eu atuo, né? Eu sou militar temporário, então aí eu despertei esse interesse de tentar, né? Galgar um lugar aí ao sol. Ao sol. E aí conheci o mestre Léo com essa proposta, com o método, e a gente começou a aplicar. Eu comecei a aplicar há muito pouco tempo, né? A gente tem 2 semanas aí que a gente começou, basicamente, e em uma semana eu já consegui ver o resultado do método. Me surpreendi muito, não esperava que fosse tão rápido. E aí, em métricas, eu saí de algumas disciplinas que eu estou focando para PRF, né? Algumas disciplinas com Código de Trânsito Brasileiro, eu saí de uma média de 40% de acerto para 90% de acerto, só aplicando o método em uma semana. Né? Português, eu saí de 60% para 98%, quase gabaritando português. Penal, a mesma coisa. Só fazer um parêntese aí. A gente conversou a primeira vez, né, antes de eu te apresentar a métrica, a metodologia e tal. E aí você falou assim, Léo, eu até sou razoavelmente, eu vou bem em português. Você me falou isso assim, bem categoricamente, né? E é bem interessante porque é o seguinte, cara, as pessoas geralmente elas não têm a real noção do que o português ele representa numa prova de concurso público, que é uma fatia muito grande em concurso público português. Eu falei assim, cara, se você vai bem em português, você já tem você já tem um trunfo na mão, certo? E aí, assim, tudo bem, não é que eu desconfiei, mas eu falei assim, cara, mas vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste para ver como é que você se sai. E aí eu queria que você até comentasse sobre isso. Você disse que já era razoavelmente bom no português, assim, fazia as provas ou fazia os simulados e ia bem. E aí, em termos de métrica, depois eu queria que você comentasse um pouco disso sobre o português, e aí, em termos de métrica, depois que você aplicou a metodologia lá, como é que você se saiu? Então, no português,
eu sempre fui assim razoável. Nem muito bom, nem ruim. Eu sempre fui ali na casa dos 60% de acerto, 70%, dependendo do nível da prova, eu já cheguei a gabaritar, né? Mas nunca fui mal, nunca tomei pau em português. Sempre fui ali bem. E aí a gente chegou até a fazer o teste, né? Eu peguei essa última prova da QRF e resolvi ela, né? E aí no português eu fiquei ali com cerca de 70%, do que eu sempre fui ali. Fiquei com cerca de 70% de acerto. E aí apliquei o método depois, né? Depois a gente aplicou o método, eu estudei, e aí fiz um novo simuladinho com o mesmo número de questões, né? Aí, bicho, eu cheguei a cerca de 97% de acerto, não estava nem acreditando. Falei, bicho, não é possível. Não é possível. Pô, o legal é o seguinte. Surpreendeu, né? Então vamos lá, recapitulando. O português, aí você falou do penal também, não é isso? O penal eu já tinha uma certa base, né? O penal para concurso da área policial, ele não muda tanto, né? Aquela base ali, aquele chão ali é o mesmo para praticamente todos os concursos, né? Então, o penal que eu tinha estudado para PMDF, então já tem uma basezinha ali, né? Então, muita coisa que eu vou lendo, eu já vou relembrando e já vai ficando já na massa do sangue. Então, quando eu fiz a prova, eu testei agora recentemente, né, nesse teste que a gente fez aí, eu fiquei com cerca de 70%, 80% também ali de acerto, mas depois que eu apliquei o método foi 100%, gabaritado, o penal. Ah, cara, que massa. Foi uma evolução então, grande, assim, para um espaço de tempo pequeno. Um espaço de tempo pequeno, é verdade. Agora, sim, eu prego, na realidade, eu prego os 87% nas 3 semanas, né? E não é tão comum, é possível, não é tão comum a pessoa, o aluno, ele ter essa métrica dos 87, 90 em uma semana. Mas por que eu faço o desafio? Justamente para instigar o aluno que ele consiga chegar nesse percentual o mais rápido possível. É aquela coisa, né? Se você está fazendo a mesma coisa com mais foco, repetidas vezes, você vai incorporar melhor essa técnica. É igual, eu sempre falo isso, mas é como uns colegas falam, né? Léo, fala o óbvio e repete sempre, porque as pessoas, possivelmente, elas não tenham te escutado antes. Você não tem a certeza de que todo mundo que vai te ouvir depois, ou vai te ouvir no momento que você está falando, ela já ouviu isso. Então, eu faço muita metáfora da questão do dirigir, né? Quando se está aprendendo a dirigir, você também deve ter passado por isso, a gente tem uma certa dificuldade, você tem uma certa dificuldade. Eu tive uma certa dificuldade para você entender todo aquele passo a passo esquemático, né? Que você senta no carro, verifica tudo aqui, bota o cinto de segurança, chave no contato, pé na embreagem, né? Observa aqui o freio de mão, não está com freio de mão, passa a primeira, vai tirando os pés aos poucos. Hoje tem carro automático, né? Mas quando você aprende a dirigir, quando você aprende a dirigir, você está no pezão, né? E aí, cara, o que acontece? Isso daí, ao longo do tempo, o que vai acontecendo? Você faz no automático, entra na massa do sangue ali e você consegue fazer isso no automático sem problema nenhum. Para tudo, cara. E aí, essa sequência que eu te falei, ela é baseada, olha só, eu só adaptei. Existe uma sequência que ela chama S3QR, né? Que é uma sequência que alguns executivos norte-americanos utilizavam e uma galera foi estudar isso. Eles foram estudar. E aí eu fiz uma adaptação seguinte. Ora, se os caras estão fazendo um passo a passo com leitura, por que eu não posso fazer um passo a passo com resolução de questões? Porque você sai da leitura pela escala do aprendizado, tudo que você lê, cientificamente comprovado, você só retém 10% do que você lê, no máximo, 5 a 10%. Contudo, essa leitura ela é necessária. Eu não posso prescindir disso. Eu não posso pular.
A não ser que eu já tenha feito uma primeira leitura de todo o conteúdo que eu vou estudar, mas eu não posso pular. Então, ela é obrigatória. Beleza? Mas, logo depois disso, imediatamente, eu coloquei um passo que é a resolução de questão. Na realidade, eu coloquei isso antes e coloquei isso depois. Né? Eu fiz eu intercalei. E aí, cara, o primeiro cobaia dessa técnica fui eu mesmo. Assim, acho que até não sei se a gente conversou sobre isso, mas eu já falei que foi o seguinte, eu estava aprovado no concurso da CGU para Brasília e surgiu o concurso TCE do Piauí. E aí eu falei o seguinte, eu não tenho nada a perder. Se eu utilizar essa técnica aqui, né, eu não tenho nada a perder. Eu posso quebrar minha cara e eu estou garantido no outro concurso lá e eu posso ir muito bem. Resultado, sinceramente, eu me impressionei, assim, nas duas primeiras... E eu já tinha passado em concurso. Na realidade, eu só fiz dar um acelerômetro, né? Eu subi de nível, digamos assim, subi de nível. E aí eu fiquei, caramba, o que está acontecendo comigo? Ou eu tô muito beleza por aqui, muito descansadamente, ou então realmente isso funciona. E aí outras pessoas que depois que eu passei, que eu fui apresentando, faz isso. Aí fez e também conseguiu resultados. Agora é o seguinte, explica e tal, mas a pessoa tem que fazer. Na verdade, eu acho que ela tem que fazer para poder funcionar. Com certeza, vai funcionar se a gente conseguir aplicar o tempo todo, né, repetidamente, até chegar aí à perfeição. Né? Exato. Ou mais próximo. Pois é, cara, pois eu estou aqui aberto às suas dúvidas, se você quiser perguntar aí, fique à vontade para a gente bater um papo aqui, que é um bate-papo. Pois é, eu tenho algumas dificuldades no estudo, né? A gente já tinha até conversado, né? Eu tinha um pouco de dificuldade de disciplina, era uma das minhas dificuldades, né? Mas, assim, eu tinha um diagnóstico próprio, né? Que essas minhas dificuldades eram porque eu não conseguia encaixar ali um método adequado de estudo e acabava desanimando. Não conseguia ver ali uma progressão no meu estudo, né? De aprendizado e de memorização do conteúdo. Então, eu acabava desanimando em face de todo o mundo que era o conteúdo de estudo, né? Para aquela prova. Eu tinha um material, né? Até hoje todo mundo, né? Que vai enfrentar um concurso, tem um material muito grande do edital e a gente sabe que aquilo ali tudo não vai cair. Então, uma das minhas maiores dificuldades era olhar para aquilo ali com bons olhos, digamos assim, e falar, bicho, eu vou bater essas matérias todas. Eu nunca consegui botar isso na cabeça. Não, velho, 30% disso aqui é o que vai cair na prova. Então, eu tenho que saber o quê. O que disso aqui vai cair. Exato. Então, isso aí sempre foi uma coisa que me deixou assim, um pouco aflito na preparação para concurso. E aí eu pergunto para o senhor, como que a gente faz para saber? Como que a gente faz para saber o que de fato vai ser cobrado ali, ou pelo menos chegar o mais próximo possível do que vai ser mais cobrado, né, no concurso? Entendi, vamos lá. Cara, é assim, é uma coisa que a gente tem que partir do pressuposto de que existem dados que já foram, existem dados que estão no mercado, que as bancas vão cobrando. Então, é aquela coisa, o que a banca cobrou no último concurso? Geralmente o pessoal faz a análise assim, o que ela cobrou no último concurso da PRF? Ah, ela cobrou tal coisa, ela cobrou tal coisa. Beleza, é válido esse estudo aí. Né? Aí a gente vai e pode dar uma... Vamos pegar aqui os 2 últimos concursos da PRF, em direito penal. Beleza. Vamos pegar agora o concurso da PRF e da Polícia Federal em direito penal. E aí você vai aumentando esse grau de amostra, né? Você vai aumentando essa amostra populacional, né? Dentro de uma população, que é o direito penal. Você vai pegar uma amostra representativa e muito bem representativa. E aí você consegue ter um raio-x daquilo que é o jeitão da banca. Olha, nos últimos 10 anos, a banca preferiu cobrar teoria do crime como carro-chefe no direito penal. Beleza, é uma garantia de que ela vai cobrar no
lá na frente, cara, não é garantia, mas é um parâmetro muito válido. Qual outro parâmetro melhor? Não tem, só se eu, né? Às vezes o aluno às vezes pergunta para mim isso, e tem que ficar claro que nada mais é do que uma análise de dados. E quais são os dados? Questões, porque o concurso é feito de questões. Ela não é feita do saber realmente, do conhecimento intrínseco, né, de você realmente saber. E aí você tem que ter mecanismos de buscar essa informação, né, do que cai mais. E você tem que dar uma prioridade para isso. Né? Eu digo, hierarquizar de cima até do que cai mais e do que cai menos, e estudar primeiro aquilo que cai mais. Ou seja, eu vou dar foco no principal. Em outras palavras, eu estaria falando aqui poderia mensurar Pareto, né, que a gente fala do 80-20. Em concurso público, geralmente a banca ela tenta pulverizar as questões nos assuntos, mas não consegue, porque às vezes o conteúdo é muito extenso e ela tem que colocar 7 questões, 10 questões. Como é que ela vai fazer isso? Não dá, ela não pulveriza. Aliás, ela até pulveriza, mas ela vai ter uma preferência. Ela fala assim, ó, direito penal para policial. Pô, os caras, na aplicação da lei, o trabalho deles é esse, então eles têm que saber isso aqui, ó. Eles têm que diferenciar esse tipo de crime, para poder enquadrar no boletim de ocorrência, numa ação, né? Ó, o cara ali entrou no delito número tal, né? E ele vai ser enquadrado no tipo, né? Falsidade ideológica, alguma coisa que é muito parecida. E o engraçado, cara, é que às vezes os tipos, né? Essas coisas quando acontecem, esses conceitos teóricos que as bancas cobram, às vezes são muito parecidos. É aí que ela vai pegar. Ela não pega na regra, ela pega na exceção. Né? Então, é bem por aí. Como é que você sabe, respondendo aqui, retomando aqui a resposta objetiva, como é que você sabe o que é que mais cai? Análise de dados através das questões. É por aí. Perfeito. E aí entra o próximo passo, né? Eu com esses dados em mão. Bom, agora eu já filtrei ali o que mais cai em penal, o que mais cai em processual penal, o que mais cai em português, de acordo com a banca e com o concurso que eu quero fazer. Como é que eu organizo esse estudo? Como é que eu faço para pegar essas disciplinas todas e organizar ali de forma que eu consiga seguir de forma com qualidade e de forma que eu não perca tempo, né? Porque hoje a gente sabe que o estudo para concurso tá cada vez mais dinâmico. Então, quem perde tempo acaba perdendo a vaga, né? Então, como é que eu faço para organizar isso? Cara, muito interessante a pergunta. Olha só, vamos lá. Às vezes o concurseiro ele fica procurando o chifre na cabeça do cavalo, né? E a gente tem que ser muito simples. Princípio da simplicidade e o princípio da massa. Né? Onde é que tem mais ponto? Aí você tem que fazer a primeira análise que ela é feita, é a análise do edital. É a análise da prova. Né? Por exemplo, você está se preparando para a PRF. E aí, o parâmetro que você tem é o edital passado. Né? Nós temos aqui já várias informações do que vai vir nessa prova, né? Vamos colocar até espanhol agora. Né? Já tem várias informações, está muito bem divulgado isso. E aí você pode ter você pode ter a certeza de que a configuração vai ser muito parecida com o passado. Então já dá, o pessoal que está estudando, já com inteligência, já pegou o edital passado. Como é que você vai organizar isso? Primeira coisa, olha o edital. Então, o foco desse edital, ele é o quê? Código de Trânsito Brasileiro e Português. Só nessas duas você tem 40% da prova. Então, isso aí é uma base, né? Digamos assim, isso aí é base. Se você sentar os pés nessa base aí, então 40% do teu tempo vai ser dedicado para essas duas. Né? Em termos, assim, paralelos, se ela vai equivaler a 40%,
40% também você tem que dedicar para elas no mínimo, né? Porque elas vão valer bastante. E aí, quem sabe português e quem sabe o Código de Trânsito Brasileiro, na palma da mão, vai sair na frente. Mas aí, tranquilo. Para a gente melhorar a resposta, né? Eu creio que você também saiba identificar, é interessante que você saiba identificar a quantidade de tempo que você tem durante a semana, que é para você realmente dar foco nisso. Pô, Léo, eu tenho hoje, hoje, nesse momento, eu tenho 30 horas. Vamos trabalhar com 30 horas. Eu tenho só 20. Vamos trabalhar com as 20. Vou ser competitivo? Você vai ser competitivo se você estudar com estratégia, com inteligência, estudando menos se você tiver que estudar menos, né, por uma questão de necessidade, pô, eu não posso me dar o luxo de estudar mais tempo por outras atividades que eu tenho, mas eu quero fazer esse concurso. Beleza, você vai fazer. Agora, tem que ser o mais estratégico possível e tem que utilizar as técnicas mais refinadas para fazer isso. Se tem mais tempo, potencializa tudo isso que eu falei. Aí você vai potencializar. Então, por isso que é importante você identificar dentro da semana a quantidade de tempo que você tem dentro da semana. E aí, subdividir pelas disciplinas que mais caem, hierarquicamente, né, falando, da maior para menor, e também, dentro de cada disciplina, os assuntos que mais caem. Porque dá para fazer isso. Então, veja que quando você faz essas duas análises da disciplina e do assunto dentro de cada disciplina, cara, o teu estudo está muito direcionado. Aí o que vai fazer a diferença é a forma como você vai encaixar o estudo, realização de questões e revisão. Quem fizer isso de maneira com maior maestria, cara, vai chegar num percentual de acerto incrível nessa prova, em pouco tempo. Pode ter certeza disso. Tem que ter foco, né? Eu creio que é bem por aí. Não sei se eu respondi direito a tua pergunta, mas... Inclusive, me abriu mais uma pergunta. O senhor tocou num ponto muito interessante, né? Às vezes é fácil para a gente separar ali as disciplinas que mais caem. Né? A gente sabe que nesse concurso agora, CTB e português, como o senhor mesmo mencionou, são a base, né? Vão ser a base do concurso. Já, só essas duas disciplinas vão corresponder a 40% da prova, né? Uhum. Mas aí, e o senhor continuou esmiuçando o assunto e mencionou que o importante, além de saber identificar as disciplinas que são as principais, as mais cobradas no concurso, dentro dessas disciplinas você tem que saber qual a matéria ali, né? Fazer esse filtro de qual a matéria que é mais cobrada ali e ali direcionar ao máximo o seu estudo. Beleza. Eu com esses dados em mãos, né? O senhor mencionou ali quem conseguir fazer o ciclo de revisões da melhor forma possível vai chegar com isso, com o conteúdo mais fresco na cabeça e com certeza vai fazer uma boa prova. A questão é como eu consigo fazer esse ciclo de revisões de uma forma com a qualidade tal que me faça chegar daqui a 3 meses com esse conteúdo aqui, na massa do sangue, como a gente costuma falar. Boa, cara. Olha só. Primeiro de tudo é o seguinte, se você tem alguma matéria que vai precisar de leitura, né? Se você vai precisar de alguma matéria que vai precisar da leitura inicial, e eu falo assim porque tem alunos que estão em diversas fases do estudo. Tem gente que eu pego, alunos de diversas áreas, não só da policial, não só da PRF, né? Eu falo de todas as áreas. Que ele já estudou direito administrativo por completo. E aí surge um novo concurso, ele quer pegar aquilo da base na leitura. Não precisa mais. Então, a ideia agora é que ele faça a resolução de questões e revise pelos comentários, pelas questões que errou, enfim. Mas, respondendo para o aluno que realmente está no começo, no passo a passo, é de extrema importância que ele saiba fazer a primeira leitura
já fazendo as marcações necessárias para ele fazer a primeira revisão dele. Isso aí é fundamental, porque isso é base. Então, vamos lá. Você tem algumas leis para estudar. O interessante é que você foque naquela lei e você consiga fazer marcações naquela lei que depois você consiga fazer uma revisão realmente que ela seja realmente objetiva e relevante. É o teu resumo objetivo. Tu não perde tempo com resumo, fazendo o resumo pelo resumo. São resumos que você faz, na realidade, após uma passada, fazendo marcações no texto, né, com essa canetinha aqui, e que ele já serve como um resumo, que você vai aprimorando aquilo, fazendo esquemas, né, chaveando, mnemônico, boloteando. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo que eu chamo de revisão scanner. Mas a primeira leitura, ela tem que ser focada no seguinte. A pergunta que você tem que se fazer é: eu vou ler essa lei. Ao final, o que eu tenho que saber dessa lei? Eu tenho que saber uma série de coisas, dentre elas, principalmente as ressalvas, as exceções, o que é que tem prazo, né? Parágrafos únicos são muito pedidos, né? Principalmente exceções, você tem que dar uma atenção muito grande nisso, se for lei, ou qualquer tipo de leitura. Bom, esse é o primeiro ponto. Quando você faz isso, né? Por exemplo, leu, você está aqui com 40 páginas hoje. Digamos que o Felipe vai ler 40 páginas hoje. Mera hipótese didática aqui. Você leu 40 páginas marcando. Cara, a ideia é que depois que tu acabe, tu volte e dê uma primeira... Só assim, ó. Olha assim, ó. Dá uma olhada assim. Passando rapidamente. Quando você encontrar essa matéria novamente no ciclo, aí você vai dar uma revisada de 15 minutos só no que está marcado. E aí você pode passar para um outro assunto, ou você pode fazer, né, que é o que é indicado, é que você vai fazer resolução de questões se você finalizou esse assunto. Aí você tem que marcar todas as questões que você erra, você tem que separar essas questões para você revisar de novo. Porque são justamente as questões que você errou que vão te dizer assim, quando você erra uma questão, basicamente ela está dizendo duas coisas. Olha, você não pegou ainda a teoria, ou não leu, porque o material não era bom, ou a banca veio com uma afirmação em que você realmente não leu, então você tem que separar aquilo, porque aquilo é uma informação importante para você, já que você não acertou e você leu anteriormente, né? E a outra coisa é quando a banca indica que uma afirmação dela é correta, cara, aquilo ali é ouro, porque ela está dizendo que aquela afirmação é certa para ela, então ela vai se repetir, ela pode até se repetir, ela está ali em pé, né? Mas ela vai vir rodando estrelinha, plantando bananeira, mas é a mesma informação. Né? Ela vai dizer assim, olha, os atos administrativos são classificados em simples, compostos e complexos. Compostos e complexos são tipos de classificações dos atos, além dos simples. É a mesma afirmação. Só que você deu uma trocada, né? Então, quando você pega uma afirmação de uma banca dessa, você tem que segmentar. Então, vamos lá. Eu falei muito aqui e pode ter ficado alguma coisa desorganizada. Mas, como é que você pode organizar isso e botar as revisões de modo organizado a ponto de você não perder tempo e chegar lá com aquilo na cabeça? Cara, existem dois tipos de técnicas para memorização e todas as outras derivam dela, repetição e associação. Então, quando você faz a primeira revisão de leitura, pela revisão scanner, você vai para a resolução de questões. Questão que errou, opa, separa, é um material para você revisar, e as questões de gabarito certo.
São as questões que você tem que separar para poder revisar também, porque ali estão as informações da banca. Criado esse material, constantemente, aí você tem que ficar consultando ele. Cara, na hora da prova, eu sei que é simples falar isso, e o processo é doloroso, não é fácil. Não é fácil, mas tem que fazer. Você fizer isso, você vai... Aí, tudo bem. Também, de novo, falei um monte de coisa aqui. Vamos organizar. Qual é a melhor sequência? Aí eu cheguei, talvez, numa sequência ótima, que foi aqui... É a que eu proponho nos meus desafios. E o cara tem que repetir aquilo ali. Se ele faz aquilo ali com um assunto, ele faz com o outro. E faz com a outra disciplina. E faz com a outra. Ele só tem que aprender a fazer aquela sequência e girar aquilo. Na hora dele virar aquilo, cara... É automático, ele vai conseguir ter uma absorção de conteúdo incrível na hora da prova. Aliás, você vai depois me dizer mais uma vez como é que está seus estudos. A gente vai ficar aqui no acompanhamento, e aí você vai me